Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, recebendo conosco aqui o ministro do Evangelho, Sérgio Alves. Tudo bem, pastor Sérgio? É sempre uma alegria poder falar da palavra de Deus, não é? Como é que o senhor está? Boa noite a todos. Está tudo bem, graças a Deus, e alegria voltar aqui a falar das palavras do livro eterno, que é a Bíblia, com todos vocês, esses anos todos aqui, que nos dá uma satisfação muito grande, quando estamos aqui para novamente assim levar para vocês assim aquilo que eu julgo que é de muita importância para nossa sobrevivência nos dias difíceis de hoje, e que sempre nos dá alento, nos anima, nos dá coragem para enfrentar a adversidade que se levanta cada dia sobre nossas vidas, né? Então, como está aqui há muitos anos esse programa, e eu recebo muitos feedbacks aí das pessoas que assistem o programa, sempre me encorajando a continuar, porque está fazendo um efeito muito bom na vida deles, né? Pessoas de muitos lugares, pessoas que eu nunca vi, às vezes na região aí da Grande Porto Alegre, do Vale dos Sinos, assim, fala comigo na rua, nunca vi, mas eles contam os programas que tem tudo anotado, tudo eles têm acompanhado. Isso me alegra bastante também. Tem feito uma coisa boa para muitas pessoas. Verdade. E o senhor falou em guerras, né? E a gente vive num mundo em guerras externas e guerras internas, lutando pela sobrevivência do corpo, sim, né? Sobrevivência lá fora, mas também a sobrevivência da nossa alma, porque na Bíblia diz, né, de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, se não vencermos dentro de nós, como é que vamos vencer os inimigos externos? E se formos derrotados em nossa alma, eu creio, tenho convicção disso, que seremos derrotados lá fora também. Então, a primeira vitória que nós precisamos ter é dentro de nós, para poder vencer lá fora. Porque derrotados internamente, quem vai vencer o mundo, não é? Verdade. Então, eu creio que as guerras lá fora, quem não está vitorioso por dentro, não tem capacidade de vencer, né? É muito cruel, né, esse esforço. Mas uma das coisas que também me faz refletir bastante nos momentos de guerra, né, principalmente as externas, que vem para matar, roubar, destruir, né, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa alma, enfim, né? Tem uma palavra que eu gosto de lembrar, que é do Salmo 103, no versículo 15, que diz que os dias do homem são como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparecerá, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. E isto é uma grande verdade, né? É uma coisa que me faz refletir que os nossos dias aqui na Terra são muito rápidos. Num piscar de olhos, tudo se foi, e nós olhamos para trás e pensamos, mas eu vivi verdadeiramente? Será que eu vivi essa vida? Né? A gente fez muitas coisas durante e ao longo de toda a vida, né? Mas vivemos? Será que é uma vida, né? Prazerosa, desfrutada como Deus nos criou, né? Para desfrutar dela? E em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 18, diz: em tudo dai graças, né? Em tudo. Então também é outra coisa que se deva pensar, porque aí já entra algo mais difícil, né? Que é dar graças nos momentos de dor e de sofrimento. Então eu gostaria que o senhor, né, comentasse essas palavras e estendesse um pouquinho mais para que as pessoas que nos assistem também possam
desfrutar, né, dessa esperança, deste alento, desta realidade, né, da palavra de Deus e serem libertas, né, de tantos conflitos internos, dores, sofrimentos, para que possam vencer lá fora também, não é? Sim. Quando fala assim da brevidade da vida, né? Esse assunto é tão pequeno, a nossa passagem na Terra, perto da eternidade, assim, a gente nem tem como comparar uma coisa com a outra. Porque o plano de Deus não finda conosco aqui na nossa passagem terrena. A gente veio de Deus, foi semeado na terra, né? Nos corrompemos, complicou o plano de Deus e nós precisamos voltar para Deus. Então, há um comandante universal sobre todas as coisas, que é o nosso Criador. Ele está cuidando de todas as coisas. Essa nossa queda que tivemos de Deus para a vida humana e natural, lá nos primórdios da civilização, isso não é algo que vai nos condenar eternamente por causa do amor de Deus. Porque hoje a gente dá muita importância para o nosso viver natural. A gente está preocupado com o nosso relacionamento, com a família, com o trabalho, com os negócios, com os pagamentos, com as compras, os negócios dessa vida que a Bíblia chama. E isso aí preocupa a gente, porque a gente precisa da subsistência, precisa de provisão. Mas tem algo acima disso mais importante, com certeza, que é a nossa relação com Deus. Porque de que adianta eu viver uma vida abastada materialmente na terra, natural, e aí eu perdi a minha alma, eu não fui salvo? Todo homem que nasce de mulher precisa de salvação, toda pessoa que nasce de mulher precisa de uma salvação. Agora, será que muitos que já partiram daqui foram salvos? Creio que não. Mas por que não foram? Deus não deu oportunidade? Deus sempre dá, e não condena nenhuma alma sem dar oportunidade. Então, por que Deus lançou a igreja, a Bíblia? Por que Jesus veio à Terra, que é o Filho de Deus? Porque ele precisava fazer o homem entender a sua passagem na Terra, fazer ele entender a sua posição na Terra, o que estava acontecendo com ele, por que Jesus veio e o que Jesus objetivava, oferecendo salvação a todas as almas nascidas nessa terra. Então, foram dois aspectos importantes que Jesus veio para revelar para nós e executar, que é salvar nossa alma da condenação eterna e perdoar os nossos pecados, né? E acabar com o nosso ego. Foi por isso que Jesus veio. Então, salvar nossa alma da condenação eterna e acabar com o nosso ego. Esse é o objetivo da vinda de Jesus. Todo mundo recebe com alegria quando diz que o Senhor veio salvar nossa alma da condenação. Todo mundo aceita, todo mundo se regozija, entra em júbilo. Mas quando diz que veio acabar com o nosso ego, aí a gente recua. A gente não quer falar, a gente não quer tratar do assunto, porque nós gostamos de viver a dimensão da nossa vida natural sem ter que mudar, entregar o governo do nosso coração para Cristo, para Deus. A gente não quer, é por isso. Então, não sei se no segundo bloco a gente pode continuar. Sim, só um comentário ainda assim, né, que quando diz que Deus, né, quer nos dar a salvação e quer evitar, né, a condenação eterna, e aí há uma interpretação de que, bom, se ele vai me dar, né, para que eu seja liberto da condenação eterna, então eu vou poder fazer o que eu quero, porque eu não vou ser condenada, estou livre.
né? É uma libertação, ou seja, liberto, posso fazer o que eu quero, estou liberto. Então, talvez exista lá um pensamento meio no subconsciente, enfim, né? Desta forma, e que o ego quer nos enganar, né? Opa, né? Não vou ter mais condenação, estou livre, né? Então a gente tem que analisar isso, se este tipo de sentimento também, né, enganoso, não está no nosso coração. Mas, podemos falar disso depois. Voltamos então, daqui a pouquinho com você no nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e eu gostaria de lhe dizer, pastor, que eu tenho, né, tantas experiências ao longo desses 17 anos já de vida cristã, né, e que a gente, de fato, assim, tem muitas experiências, né, com Deus. E a gente sabe das coisas porque já conheceu Deus, sabe como Ele é, né, a ação dele, não totalmente, mas em parte, né, conhecemos, e isso já é uma grande coisa, né, mas a gente passa por dores e sofrimentos. E como eu comecei, né, no programa falando sobre essa questão das vitórias de dentro de nós, para vencermos lá fora, né, eu lembrei também de Jesus, né, porque se nós estamos sendo derrotados dentro de nós, a maior dor é esse afastamento de Deus, quando a gente já o conhece, né. Então esta dor realmente ela é muito forte, como Jesus sentiu, porque ele, antes de ressuscitar, desceu aos infernos. E este foi o pior momento de dor e sofrimento. Não foram as chibatadas, as coisas todas que ele sofreu fisicamente, né? E toda a humilhação, né? Todo o escárnio, humilhação, de todas as formas, né? Mas o que levou ele a um grande sofrimento foi o afastamento do Pai naquele período em que ele desceu aos infernos para, né, tomar essa chave e nos libertar, tirar das mãos de Satanás, digamos assim, numa linguagem talvez alegórica, né, o poder da morte sobre nós. E é esta dor que nós precisamos também vencer, quando nos sentimos afastados de Deus por conta desses sentimentos que brotam, né, dentro de nós em função das coisas lá fora. Mas, volto a dizer, vencendo dentro de nós, venceremos lá fora. Sofrendo esse afastamento, ou quem sabe até uma derrota, que é muito ruim, mas a gente tem que lutar até, né, a última, né, força. Se nós estamos perdendo tudo lá fora, fica ruim, né? Ficamos sem forças para vencer no trabalho, para ter a alegria nos relacionamentos, né? Muitas vezes prejudicamos a própria família, filhos, marido, com o nosso próprio afastamento, enfim, porque a gente, né, tem pessoas que se iram, o que é muito prejudicial, e outras que se fecham numa concha, o que também é muito ruim, né? Então, mas o senhor estava nos falando aí sobre este tema, falando da bondade, da libertação que Deus veio, né, como homem para nos dar, né, de todas essas coisas e nos trazer essa vitória. Sim. Quando eu falei dos dois aspectos, primeiro para nos livrar da condenação eterna, e o segundo para acabar com o governo egocêntrico no coração do homem. As duas coisas estão entremescladas. Por quê? Se Deus livra você da condenação eterna, isso não diz que você vai para a eternidade ainda.
mas aquilo habilita você a receber a segunda parte, o segundo aspecto, que te prepara para o ambiente eterno celestial. Porque ninguém vai para a eternidade sem fazer uma completa purificação da alma do governo egocêntrico. Ninguém pisa na glória. Não, a pureza não se mistura, né, Sim. com o impuro. Porque o governo natural da psique humana sobre nossa vida, assim, ó, isso configura independência e ofensa e pecado a Deus. O homem vive independente de Deus e dessa forma ele não entra na glória, ele não vive na eternidade. Então, quem de forma graciosa e de forma amorosa, Deus tenta fazer com que eu venha me livrar do poder egocêntrico nesta era por meio do contato com Cristo, por meio da palavra. Mas se eu não conseguir essa conquista, agora, na era da graça, Deus me leva para uma dimensão espiritual, onde chama trevas exteriores, que ali eu recebo uma disciplina por 1000 anos na minha alma. E aqueles 1000 anos de disciplina vão verdadeiramente, de forma imposta, purificar completamente as nossas almas, se não atingirmos essa maravilha nesta era. Bem, muita gente, assim como eu também, né, conhecem todas essas coisas, mas a gente se dá conta das nossas fraquezas próprias, né? Sem Deus nós não temos força para vencer o mundo, né? E no livro de Josué, no capítulo 8, né, no versículo 1 ali, né, onde Josué foi contra uma cidade, né, maligna, e eu vejo que esse chão de batalha é o nosso coração, né? Deus disse que lhe daria uma estratégia, né? Então Deus nos dá essas estratégias, né? Como desenvolver as estratégias para vencer dentro de nós os nossos próprios inimigos, neste campo de batalha onde o ego, né, queira ou não queira, é ele no final de todas as coisas, né, se levanta tão poderosamente. Sim. O trunfo do inimigo de Deus e das nossas almas é usar mentira, princípios errôneos. Então ele vem na nossa mente, a gente nasce e é educado com princípios errados, a gente vai para a escola, aprende coisas erradas, nem tudo é certo. A gente vai para a vida social, vida social, a gente aprende coisas erradas e passa a viver por aqueles padrões humanos e naturais. Então aí começam as complicações na nossa vida, porque estamos vivendo padrões que Deus não aconselha e não quer, porque aquilo vai destruir você, aquilo vai incomodar você, aquilo vai tirar a tua paz, aquilo vai fazer você ficar triste, aquilo vai quebrar a tua harmonia de viver. Aí então o que Deus faz? Ele precisa te trazer para um ambiente onde os princípios precisam ser corrigidos dentro da nossa cabeça. Então os conselhos de Deus têm que fazer com que elimine os enganos que estão dentro da nossa cabeça. E isso só é possível no sentido prático, você tendo uma Bíblia na mão e tendo um instrutor para te ensinar a Bíblia, porque sozinho, às vezes, você não consegue rapidamente migrar de uma situação totalmente caída e natural para viver um padrão divino de forma correta. Você precisa de uma ajuda. Até porque a gente não consegue ouvir Deus, né? A única forma de ouvir Deus, tirando aquela voz subjetiva, né? Que é a intuição, que muitas vezes sim, ele fala, né? Mas em geral, a maneira de ouvir Deus é através da Bíblia, da palavra que ele fala conosco, né? Veja bem, quando você lê o princípio do perdão na Bíblia, você acha impossível perdoar as pessoas que te ofenderam e te machucaram. Então há uma colisão de pensamentos que não consegue
a Bíblia não consegue, num primeiro momento, te convencer a perdoar. Tu tem 100 casos graves para perdoar e tu vai perdoar os mais fáceis, porque tu quer agradar a Deus, mas tem os mais graves que tu não consegue. Então, como tu vai trocar o princípio da retenção do perdão pela liberação do perdão? Você precisa ter uma intervenção poderosa do Espírito Santo no teu coração. E tem outra pergunta, né? Deus tem que te dizer por quê, né? Não simplesmente, né, que é o objetivo final, a nossa salvação, mas esse convencimento vem pela palavra de Deus. E o meu principal porquê é aquilo que falamos lá no início, né? Que a nossa vida é passageira, fugaz, e nós não vivemos ela. Então o porquê, sim, que culmina com a salvação, é para vivermos bem todo o tempo da nossa vida aqui, não vivermos mal e sofrendo, mesmo tendo essa promessa da salvação, né? Do perdão, da salvação, mas para vivermos já hoje uma vida de paz, né? De alegria, de prosperidade, né? Veja, o inimigo, ele sempre faz você amar você e faz amar o mundo. E isso ele destrói a tua vida. É assim que ele destrói. Porque nós fomos criados para amar Deus em primeiro lugar. É o primeiro mandamento. Então veja como ele é sutil. E destrói mesmo muitas vidas, né? Que andam distraídas de Deus. Bem, pastor, realmente gostaria muito de continuar falando sobre o assunto, mas quem sabe na próxima semana podemos dar uma continuidade falando sobre um dos termos que o pastor usou na entrevista de hoje. Por isso eu convido quem está conosco hoje a assistir novamente o programa na segunda-feira antes do próximo inédito, para a gente conseguir dar, né, esta continuidade aí, né? Ou então através do próprio YouTube depois, né, onde as gravações estão lá, estão todas, né? Então, muito obrigada, pastor, né, por nos trazer, né, esta mensagem e ajudar, né, como o senhor disse, tantas pessoas a viverem melhor, né, as suas vidas através da palavra de Deus. Então, muito obrigada e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá, então. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Viver bem.